Senhor. Tome seu assento. Feliz de estarmos aqui nessa noite adorando ao nome do nosso Deus, podendo rever alguns amigos. A Deus seja dada a honra, a Deus seja dada a glória, a Deus seja dada toda a adoração. Muito feliz por uma vez mais estar nessa casa. Louvar a Deus pela vida do pastor Antônio, a vida do pastor Luciano, toda essa igreja. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero compartilhar um texto que está no livro de Ruth, capítulo 1. Feliz de poder rever aqui a Jéssica, Vinícius. Que Deus vos abençoe, queridos. Eu trago uma palavra de Deus ao meu coração e eu quero compartilhar ela contigo nessa noite. Livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler o versículo 5, 6 e depois o versículo 19 e 20. Se que achar, dá glória a Deus do tamanho da tua vitória. Livro de Ruth, capítulo 1, versículos 5, 6, 19 e 20, está escrito: E Malom e Quilion também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Então levantou-se ela com suas 2 noras para que pudessem retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Versículo 19. E assim as 2 seguiram até a Belém. E sucedeu que quando chegaram a Belém, toda a cidade ficou comovida com elas e disseram: Não é esta Noemi? E ela lhes disse: Não me chameis de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. Para cá, com medo de ser rápido. Ao olhar com esse texto, eu me deparo com um sentimento. O sentimento que eu me deparo é o de medo. O medo, segundo a psicologia, é a reação a atitudes ou ações externas e externas. Eu posso ter medo de coisas que eu vejo, mas eu posso ter medo de coisas que eu imagino. Eu posso ter medo de coisas que de fato podem me causar um perigo, mas também posso ter medo de coisas que não têm nenhum grau de risco para mim, mas a minha mente traz dentro de si o sentimento de medo. Engraçado que quando eu paro para pensar no medo, eu logo vejo a primeira reação daquele que teme. A primeira reação daquele que teme é correr. Quem teme corre, quem teme foge, quem teme se esconde, quem teme se ausenta. Afinal, quem está com medo teme o perigo. Quem está com medo teme algo. E quem teme algo não quer ficar perto para saber o que de fato esse algo pode o levar. Quem tem medo está disposto e sempre irá correr na direção contrária da onde está o que lhe causa medo. O texto nos inicia mostrando um casal que está vivendo um sentimento de medo. O medo deles é baseado na fome que chega a Belém. O medo deles é baseado na capacidade de sobreviver, na sua capacidade de subsistência. Eles têm medo da miséria, eles têm medo da falta de alimento, eles têm medo da falta de recurso. E por ter medo, eles têm a atitude que todos nós ao temermos tem: fugir. Ao olhar para a situação em que a sua cidade está vivendo, eles olham para Belém e veem: Belém está passando por uma crise. Se permanecermos em Belém, logo a crise também será maior do que nós. E a crise que assola toda a cidade, que causa fome em todos, causará também fome a nós. E por consequência a fome, a morte. A atitude que Elimeleque e Noemi tomam é se ausentar de Belém. O texto diz que eles saem de Belém e vão em direção a uma terra, a uma cidade, a um povo, a um país por nome de Moabe. O texto revela que a principal intenção deles era que essa viagem fosse apenas uma passagem, não fosse algo duradouro, mas fosse algo momentâneo, algo que o pudesse sustentar no momento da crise,
e que após isso eles pudessem talvez retornar. Eles pegam seus 2 filhos, Malom e Quilion, vão até Moabe, e ao estarem lá eles residem, começam a viver bem, consolidam a sua casa, consolidam a sua vida, consolidam as suas finanças, consolidam-se como sociedade. A vida para eles agora parece estar perfeita, afinal agora eles estão num lugar onde não há ausência daquilo que tinha em Belém. Afinal eles estão em um lugar onde o medo que eles tinham em Belém já não o assolam mais. Parecia-se tudo estar normal. Malom casa-se com Ruth, Quilion casa-se com Orfa. Seus filhos estão casados, estão iniciando o seu processo de também construir a sua família, edificar a sua família. Tudo parecia estar dando certo, até que parece que de uma hora para outra, tudo que estava dando certo começa a se desandar. Elimeleque, certo dia, acometido por uma doença, e passados poucos dias, morre. Não passando-se muito tempo, seus 2 filhos, em escala sucessiva, Malom e Quilion, também são levados a óbito. Não bastando simplesmente os 2 também serem levados a óbito, a fome, a mesma fome, que leva Noemi junto com Elimeleque a fugirem de Belém, ela acompanha eles. Agora Noemi, junto com as suas 2 noras, os acompanha e chega até Moabe. O engraçado é que o texto nos mostra que eles fugiram de Betel, eles fugiram de Belém, perdão, simplesmente porque a fome estava. Só que ao chegarem em Moabe, aquilo que eles fugiram vem atrás dele. Eu aprendo uma verdade com esse texto, eu quero compartilhar algo com você, porque Noemi teve que aprender da pior maneira, que não existe possibilidades de fugir dos problemas. A hora da nossa vida que nós queremos fugir dos problemas que se instauram contra nós. Eu vou fugir dessa situação, eu vou correr disso, eu vou sair daqui, eu vou largar tudo para o alto, eu vou virar as costas, eu vou abandonar, vou deixar do jeito que está, afinal não tem mais solução. Só que eu aprendo que fugir do problema não soluciona problema. Eu fugir de um problema só faz com que o problema vá atrás de mim e por consequente acarrete problemas maiores. Eles fogem de Belém na intenção de fugir do problema, mas ao chegar em Moabe, problemas ainda maiores vão atrás deles. Deixa eu te dar um conselho: não queira fugir dos problemas que estão vindo sobre a tua vida. Talvez você chegou aqui nessa noite e muitos problemas tenham assolado a tua alma, tenham afligido a sua vida. E talvez alguns de nós chegamos aqui hoje pensando até em desistir, largar tudo, jogar tudo para o alto, abandonar. Afinal o problema é muito grande, mas eu tenho uma palavra de ânimo para o teu coração: não larga aquilo que você está vivendo por conta dos problemas que estão se levantando. Mas talvez alguns de nós vão questionar: Samuel, você não conhece a minha casa, você não conhece os meus problemas, você não sabe o que eu estou vivendo. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração nessa noite: fugir do problema não vai solucionar ele, mas o Deus a qual nós adoramos aqui nessa noite, Ele te trouxe aqui para te dizer: permaneça, porque eu não te farei fugir do problema, mas no lugar aonde o problema se levanta, eu farei você triunfar. Noemi aprende da pior forma, que fugir do problema só traz o problema atrás. Outro problema que Noemi vai ter que enfrentar é porque agora ela está em Moabe, o lugar que seria o lugar da provisão, e ela escuta justamente que o lugar a qual ela fugiu foi visitado por Deus. Imagina, eu sair de um lugar porque o lugar em que eu estou é um lugar de problemas, eu ir para um outro lugar em busca da solução, eu chegar no lugar que seria o lugar da solução para a minha vida, e os problemas que lá estavam me acompanham agora de uma forma maior. E quando eu chego no lugar que seria da solução, agora onde eu estou vivendo problemas, eu escuto que o lugar que originou o meu problema está sendo visitado por Deus. Nossa, imagina o sentimento no coração daquela mulher. Eu fugi, eu corri, eu me ausentei, mas Deus não. Ela saiu do lugar com medo da fome, com medo da crise, com medo da escassez. Só que a notícia chegar ao ouvido de Noemi, de que Deus está visitando o lugar que originou a crise, só está mostrando para ela que Deus não abandona o lugar da crise. Ao chegar no ouvido de Noemi, que Deus visitou o lugar da onde ela fugiu por medo da crise, só revela para ela
que o nosso Deus não abandona o lugar que está sendo afligido por uma crise. Alguém deu glória a Deus? Pastor Luciano levantou a mão aqui, deixa eu melhorar isso para você. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. O Deus a qual nós servimos é um Deus que não abandona o lugar da crise. E eu vou liberar isso aqui, intensificar para ficar gravado no teu coração. O Deus a qual nós servimos é um Deus que não abandona o lugar da crise. Alguns podem virar as costas, outros podem até amaldiçoar, alguns podem dizer que não tem solução e podem sair do lugar porque o problema está surgindo, mas o Deus a qual nós servimos é o Deus que se levanta com a destra fiel e poderosa e visita o local da crise. Deus está visitando hoje o lugar da tua crise. Deus está nessa noite visitando os locais dos teus problemas. Eu não sei aonde você está sendo afligido, eu não sei aonde a crise está se levantando contra a tua vida, mas Deus nessa noite me trouxe para te dizer: permaneça no lugar da crise, porque Deus não abandona o lugar da crise. Fugir não é a solução, pastor. Sabe qual é a solução? Permanecer. Samuel, eu vou permanecer no lugar de crise? É melhor estar no lugar de crise, um lugar que é guardado por Deus, do que fugir para um lugar onde Deus não quer que você esteja. Noemias está vivendo toda uma consequência de fugir dos problemas, de fugir por medo. Eu não estou aqui dizendo que não é normal sentir medo é normal. Todo mundo sente medo. Elias sentiu medo, e o medo de Elias foi tanto que ele pediu a morte. Davi teve medo. Moisés teve medo. Só que todos eles foram reforçados por Deus em uma palavra. Assim como foi dito também a Josué: não temas, eu sou contigo. Olho para esse texto, eu me entendo agora que melhor é permanecer no lugar da crise, que é o lugar onde Deus está. É isso que me assegura. Noemi agora tem a intenção de voltar ao lugar ao qual Deus visitou. Afinal, o local que seria o local da provisão, agora se tornou o local da crise. E o local da crise é o local que Deus visita. Então agora ela inicia-se a sua caminhada, prepara-se as suas bagagens, chama as suas 2 noras, e começam a passear. É engraçado que no meio do percurso, Noemi interrompe todo aquele percurso, vira para elas e diz: olha, voltem para suas casas, que Deus abençoe vocês, voltem para sua família, e lá estabeleçam família, sejam recebidos pelos seus pais, e que Deus conceda a vocês outros maridos, e vocês continuem a sua vida. Há uma grande comoção entre elas, elas se abraçam, choram, e as 2 dizem para Noemi: Noemi, nós iremos contigo. Só que o coração de Noemi ainda é inquieto. Minutos depois, horas depois, novamente interrompe o percurso. Note que elas já saíram de Belém. E diz novamente para elas: olha, voltem para sua casa. Só que agora não só diz para elas voltar. Noemi agora abre o jogo. Noemi, ao abrir o jogo, diz para ela: volte, porque eu não tenho mais nada a oferecer para vocês. Eu não tenho filhos, e ainda que eu venha gerar, vocês teriam que esperar até que eles pudessem crescer. Será que vocês se guardariam tanto tempo esperando para que isso acontecesse? Falar de Noemi para elas é a seguinte: não tenho nada a oferecer para vocês, volte. O texto diz que ao Noemi expressar a sua falta de recurso, de algo a dispor para elas, Orfa imediatamente dá um beijo, um abraço, vira as costas e vai embora. Mas Ruth diz: eu fico contigo. Ela ainda tenta insistir, Ruth, dizendo: Ruth, sua cunhada já se foi, vai junto com ela. E Ruth a interrompe dizendo: não insista, porque eu não sairei do teu lado. Não insista, porque eu concluirei essa caminhada contigo. Eu não vim aqui pregar rivalidade nem revanchismo contra ninguém, mas eu quero te fazer entender uma verdade. Deus tem a sua capacidade de, no meio da caminhada da nossa vida, de mostrar quem deve ou não estar do nosso lado.
Torna a dizer, não vim pregar rivalidade contra ninguém, mas existem algo chamado propósito de Deus. E propósito de Deus para a tua vida não são para todos, são para alguns. Deus, quando chamou Abraão, Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. O verbo mostrar está no futuro. Então diz que Deus não mostrou para Abraão aonde ele estava, onde ele iria chegar. Deus primeiro disse para Abraão: saia, porque quando você sair, no meio da tua caminhada, eu vou revelar para você o que eu tenho para a tua vida. Alguém levantou a mão, vou melhorar isso aqui. No meio da caminhada da tua vida, Deus começará a abrir um leque para você, irá mostrar para você quem está do teu lado, quem pode participar dos teus projetos, quem pode participar dos teus propósitos. E queira Deus que seja hoje à noite que Deus preparou para nos revelar e colocar Rutes do nosso lado, que não abre mão do nosso chamado, que não abre mão da nossa família, que não abre mão dos nossos sonhos, que não abre mão dos nossos projetos. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida nessa noite. Deus nessa noite está levantando algumas Rutes para colocar do teu lado e para te dizer: ainda que Ofra vire as costas, ainda que alguns te abandonem, eu não te largo. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, e Deus está dizendo para algumas pessoas: eu não irei te deixar sozinho, porque quando todos te abandonarem, eu colocarei alguém ao teu lado para sustentar você na caminhada. Eu vou contigo, eu não te largo, eu não te deixo. Vou concluir a caminhada ao teu lado. Mas Ofra já foi, mas eu não sou Ofra, eu fico. Mas Ofra voltou, eu não vou voltar. Mas Ruth, eu não tenho o que te oferecer, eu não estou contigo por interesse, eu estou contigo pelo propósito. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Glória a Deus que nessa noite, eu já creio nisso, gente. Deus está levantando pessoas para andar, pastor Luciano, do nosso lado, de mão dadas, não por aquilo que nós temos para oferecer, não por aquilo que nós temos, mas por aquilo que é o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Eu vou contigo, não largo, não abro, estou contigo, concluirei a caminhada ao teu lado. Então vamos. O engraçado é que ao chegar a Belém, logo Noemi é identificada. Afinal, todos conheciam a história dela. E o que vão falar é o seguinte: olha, não seria essa Noemi? Não seria ela Noemi? Noemi é enfática em interromper e dizer: não me chames Noemi, mas me chame Mara. Mara significa amarga, porque Deus tem tratado de forma tão amarga para comigo. O medo leva a gente a tomar algumas atitudes, gente. E muitas atitudes baseadas no medo são aquelas que nós classificamos como atitudes precipitadas. O medo tem o poder de fazer nos precipitar. Me precipito nas minhas ações, me precipito nas minhas palavras, me precipito nas minhas escolhas. E ao me precipitar, eu começo a viver consequências das minhas precipitações. Noemi está declarando para todos eles: hoje eu estou amarga, porque eu me precipitei por causa do medo. Hoje Deus tem tratado com amargura comigo, porque eu me precipitei na hora da crise. Deus hoje tem tratado de uma forma amarga o meu coração, porque eu me precipitei quando o medo veio. Eu saí do lugar da crise, mas quando eu estava longe, eu pude ouvir que o Deus ao qual nós servimos não deixou de cuidar da nossa terra. A palavra que eu tenho para você nessa noite é essa: não saia do lugar que Deus te colocou. Não abandone o teu lugar da tua crise e dos teus problemas. Não abandone a tua casa pelos problemas que você está vivendo. Não abandone o teu trabalho pelas lutas que estão se levantando. Não abandone o teu lugar de crise, porque uma hora Deus irá visitar o lugar da tua crise. Não abandone o lugar onde os problemas estão se restaurando contra você, mas permaneça, porque uma hora Deus vai visitar o lugar da tua crise. Não queira correr, não queira fugir,
não queira perder a cabeça e nem se desespere, pelo amor de Deus, porque quando para você parecer que acabou, Deus irá visitar o lugar da crise. Eu vou melhorar isso aqui para gravar no teu coração. Não corra, não se acovarde, não saia, não fuja, não vira as costas. O Deus a qual você serve é o Deus que irá visitar o teu lugar de crise. Permaneça. Ela está vivendo as consequências de tudo isso. Eu caminho para o fim. Só que o texto nos revela uma verdade, e é isso que me prende: que ainda quem foge tem a capacidade de poder voltar. Repetir: ainda quem foge tem a oportunidade de poder voltar. A notícia não chega ao ouvido dela à toa. A notícia chegar ao ouvido de Noemi é mais ou menos um recado de Deus para ela: você fugiu, mas eu estou te dando mais uma oportunidade, volta. A notícia chegar ao ouvido dela é Deus deixando claro para Noemi: você se precipitou, mas eu estou te dando mais uma oportunidade, retorna. A notícia chegar ao ouvido de Noemi é Deus deixando claro para ela: você fugiu pelo teu medo, você fugiu pelas tuas precipitações, você fugiu porque temeu a crise que se instaurou, mas eu sou Deus que te sustenta e permaneço o propósito e digo: volta, que o propósito que eu tenho para você naquele lugar permanece de pé. E Deus está dizendo para algumas pessoas aqui hoje: volta. Talvez alguns de nós que estamos aqui fugimos do lugar que nós deveríamos estar. E talvez o lugar que nós fugimos não é um lugar físico. Talvez o lugar que nós fugimos é o lugar espiritual. O medo nos faz fugir de Belém. Belém significa a casa do pão, o lugar de alimento. E o medo por hora nos faz fugir do lugar do alimento, porque achamos que por não ter o alimento agora, Deus deixou de visitar o lugar. A gente precisa aprender que até nos momentos de escassez, Deus está trabalhando. Vou ouvir uma verdade hoje pela tarde, dizendo que a crise ou o problema é pedagógico. O problema tem a capacidade de nos ensinar alguma coisa. Toda vez que um problema chega contra nós, não é o problema mostrando que vai destruir as nossas vidas e os nossos sonhos. Toda vez que o problema chega sobre nossas vidas, é Deus nos preparando para aprender mais uma lição. Então fica tranquilo, no lugar onde os problemas estão se levantando, Deus preparou isso para te ensinar só mais uma lição e para dizer para você: eu estou no lugar dos teus problemas, eu estou no lugar das tuas crises, eu estou no lugar das tuas dificuldades. E ainda que Orfa vire as costas, ainda que alguns não queiram estar contigo, ainda que alguns não acreditem nos projetos que eu tenho para você, eu sou Deus que te escolhi. Na cruz entreguei o meu filho por amor de ti. E quando eu tenho por operar na vida de alguém, não há homem na terra que possa impedir o meu agir. Então quer o conselho de Deus para a tua vida? Permaneça. Melhor permanecer no lugar da crise com Deus do que fugir para o lugar da bonança sem Ele. Melhor é estar no lugar da crise com Deus do que no lugar da bonança sem Ele. Já parou para imaginar? O texto não nos deixa claro, mas a gente fica naquele se, será? Será que Noemi teria perdido seus filhos, seu esposo, se permanecesse em Belém? Será? Será que se ela permanecesse em Belém, o problema não seria a sua crise? E ao passar a crise, a sua casa permaneceria da forma que estava? Isso nos leva a crer: não vale a pena se precipitar. É melhor esperar em Deus. Porque esperar em Deus é ter a certeza de viver tudo que Ele preparou para a gente. Permaneça. Não fuja. Eu sei que o medo vem, a vontade de desistir, a vontade de parar, a vontade de retroceder. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para te dizer que chegou o tempo de você voltar para o lugar que não deveria ter saído. Chegou o tempo de você retornar para as práticas que não deveria ter parado. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui que abandonaram Belém. Eu digo Belém como lugar de intimidade, uma oração com Ele.
e saíram de Belém e foram de encontro a Moabe. Deus está dizendo: é a oportunidade que você tem hoje de retornar para um lugar de intimidade comigo. Deus está dizendo para algumas pessoas: se você se distanciou de Belém, eu estou hoje falando ao teu coração, te dizendo: eu estou visitando o lugar, eu estou visitando a casa, eu estou restaurando os projetos, eu estou edificando muros, eu estou restaurando os propósitos, eu estou cumprindo promessas, eu estou trazendo à existência sonhos que estavam mortos. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: retornem para o lugar que você não deveria ter saído, volte ao lugar da oração, volte ao lugar da intimidade, volte ao lugar da busca, volte ao lugar da entrega, volte ao lugar de buscar e de entregar diante dele, porque não adianta fugir do lugar na precipitação, porque uma hora Deus visitará o lugar. Volta. Para você que ainda está, minha palavra é essa: permaneça. Para você que porventura saiu, a minha palavra é: há tempo de voltar. Não sair do lugar de crise é fincar confiança em Deus, é dizer: Senhor, os muros podem abalar, a terra pode tremer, as casas podem cair, a chuva pode cessar, mas eu confio em Ti. Reproduzir a fala de Abacuque, que nós temos por costumes de cantar em alguns louvores. Ainda que não haja fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas malhadas caiam, ainda que o gado seja arrebatado, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. A fala de Abacuque é isso: reproduzir. Deus, ainda que tudo falte, ainda que tudo acabe, ainda que a crise bata a porta, ainda que os problemas se levantem, eu não sairei do lugar que o Senhor me colocou. Ainda que o inimigo se levante contra a minha casa, eu não vou abandonar a minha casa. Ainda que o inimigo se levante contra o casamento, eu não abandono o casamento. Ainda que o inimigo se levante contra os filhos, não abandonarei os filhos. Ainda que o inimigo entre e tente acabar com todos os projetos, eu não abandonarei os projetos, porque eu sei que a minha confiança está em Ti. A minha palavra para o teu coração nessa noite é essa: não fuja do lugar da crise, porque uma hora Deus irá visitar. O lugar da tua crise não é um lugar esquecido. O lugar da tua crise é um lugar guardado por Deus. A crise chegou para te ensinar uma lição, mas a mão de Deus retornará trazendo bênçãos. Os problemas vieram para estruturar a tua vida e a tua capacidade de permanecer, mas a mão de Deus trará chuva novamente. A crise chegou para te ensinar a suportar um pouco mais, mas a mão de Deus tornará trazendo provisão sobre o lugar. Então permaneça, e ainda que tudo pareça que vai dar errado, ainda que tudo esteja a ponto de cair e de acabar, não caiu, ainda não acabou, ainda não deu errado. Deus está no controle. Não, só para melhorar isso aqui, para a gente sair daqui alegres na presença de Deus. Deus está no controle. Talvez você entrou aqui hoje vivendo quase, e agora eu encerro. Eu aprendi isso, eu gravei para a minha vida. A gente nunca passa do quase, pastor Antônio. O casamento quase acabou, e a família quase foi destruída. Os projetos quase tiveram fim. Os sonhos quase foram sepultados. E a chamada, quase desisti. Mas não passou do quase. Foi quase, mas não concluiu. O projeto do inimigo não passará do quase, mas o projeto de Deus se cumprirá sobre a tua vida. Não, o projeto do inimigo não chegará perto do quase, mas o projeto de Deus se cumprirá na tua vida. E para eu terminar, receba uma palavra de mãos levantadas. Deus está visitando hoje aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele está entrando hoje no núcleo do teu problema, para poder arrancar
Quem dera seja hoje, queira Deus que seja hoje à noite, que Deus marcou para trazer a notícia ao teu ouvido, que Ele está visitando o lugar dos teus problemas, que Ele está visitando o lugar das tuas crises, que Ele está visitando o lugar dos teus medos. E eu quero dizer para algumas pessoas aqui nessa noite, que talvez os seus problemas são dentro da alma. Deus está dizendo: eu visito a tua alma hoje, e a depressão não terá poder sobre a tua vida. Eu visito o teu interior hoje, e nenhuma doença na tua alma terá poder sobre ti. Eu estou visitando nessa noite, assim diz o Senhor, e eu estou trazendo restauração. Coloque-se de pé. Põe a mão no coração. Deus está visitando hoje o teu lugar de crise. Feche teus olhos.